Boa noite, graça e paz. Hoje, dia 6 do mês 8, 2020, quinta-feira, quinto dia da semana. Aqui vai dar 20 horas. E hoje eu quero refletir sobre Malaquias capítulo 4. Vou ler os 3 últimos versículos, que fala sobre a vinda de Elias. E o tema seria este: a vinda de Elias. Então, Malaquias capítulo 4, o último livro do Antigo Testamento, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então vamos comentar alguns desses assuntos, que estão aí registrados. Em primeiro lugar, a vinda de Elias. E eu vou agora para o Evangelho de João, que os judeus que conheciam essa escritura, eles naturalmente estavam na expectativa sobre quando Elias viria. E sabemos que houve um silêncio de 400 anos. Depois de Malaquias, Deus ficou 400 anos sem falar, por assim dizer, É o silêncio profético. E naturalmente a história da nação continuou nesse chamado período interbíblico, mas não há registro de profetas. Aparentemente Deus ficou calado mesmo durante 400 anos ou 420 anos, alguns acham que foi 420. E aí eu fico pensando como é que Deus ele se sentia em relação à nação, que é a nação que tinha aliança com Deus, e Deus passar 400 anos sem falar com eles, Mas ficaram as promessas. Então, agora que João Batista surgiu 400 anos depois eu vou falar alguma coisa sobre como é que João Batista surgiu, depois do silêncio profético. E naturalmente João Batista chamou a atenção dos judeus, porque ele estava pregando, às margens do Rio Jordão, no deserto, Então diz o seguinte, João 1,19: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo, ou eu não sou o Messias, que é assim que os judeus esperavam. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Aí, veja só, A última promessa do Antigo Testamento é: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. E aqui os sacerdotes e levitas perguntaram a João: és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Que tá, na verdade ele deve ter dito: és tu o profeta? Porque eles esperaram também um profeta, E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Aí João disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele cita o profeta Isaías aí, E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então esses fariseus, então aqui a gente tem uma informação boa, que é: os fariseus, eles eram, pelo menos a maioria, provavelmente eram sacerdotes e levitas, ou seja, o ministério pastoral do Antigo Testamento, os sacerdotes e os levitas, que exerciam o ministério sagrado. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo,
nem Elias, nem o profeta. E aí ele continua falando, mas eu quero registrar essa escritura por causa disso, de que 400 anos depois, né, os judeus estavam nessa expectativa sobre a vida de Elias, exatamente baseado na profecia de Malaquias. Mas tem uma outra escritura, que desta vez é em Mateus 16:13, que agora, né, é Jesus que já está ali no cenário com seus discípulos. Naturalmente, existe entre o povo uma expectativa para saber quem ele era. O povo fazia vários questionamentos, querendo saber quem era Jesus. Aí aqui em Mateus 16:13 ele diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Naturalmente os homens judeus, né? Porque era a nação de Israel que tinha essa expectativa messiânica, por assim dizer. E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias, novamente aqui Elias, né? E outros Jeremias ou um dos profetas. Então eles não tinham certeza. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Mas Jesus interroga os seus próprios discípulos. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sabemos aí que realmente Pedro recebeu essa revelação realmente de quem era Jesus, né? Embora o povo de Israel continuava naquela expectativa, achando que Jesus poderia ser o cumprimento da profecia a respeito de Elias, a vinda de Elias, né? E aí, mais ainda em Mateus capítulo 11, quero dar uma olhada em outras escrituras que tem em Mateus capítulo 11. Mateus 11, verso 12, Jesus diz assim: E desde os dias de João o Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. É este o Elias que havia de vir. Então, acredito que essa escritura aqui elucida, né, de maneira definitiva a profecia a respeito da vinda de Elias. O próprio Jesus disse isso, né? E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E eu sei que essa promessa da vinda de Elias em Malaquias, ela gera muita especulação. E alguns dizem assim: Elias, João Batista é uma reencarnação de Elias. E outros estão esperando ainda a vinda de Elias, né? Alguns acham que virá um profeta como Elias e tal. Então eu quero dizer, a minha opinião aqui, que primeiro que João não é a encarnação de Elias, né? Até porque Elias nem morreu. Ele foi levado, arrebatado para o céu em vida. E se ele tivesse que voltar a este mundo aqui só no espírito, ele teria que deixar o corpo dele em algum lugar, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu quero dizer que nesta escritura de Mateus 11, verso 14, cumpriu-se a profecia de Malaquias a respeito da vinda de Elias, né? Jesus disse que João Batista é Elias, ou seja, aquela promessa de Malaquias, eis que vos enviarei o profeta Elias, ela se cumpriu em João Batista. Então não se deve mais esperar nenhum Elias, não virá nenhum Elias mais, né? Não adianta querer esperar que venha um profeta como ele, que não virá. Se cumpriu João Batista, né? Existe a questão do cumprimento da profecia. Quando a profecia se cumpre, acabou. Tem profecia que tem mais de um cumprimento, mas não é o caso desta, né? Por exemplo, eu fico observando que no Antigo Testamento, nos profetas, Deus diz assim: o meu servo Davi reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Eu creio que é Ezequiel 34, quando Deus está falando dos pastores de Israel que não estavam se comportando direito. Ele disse que Deus levantará o seu servo Davi, que reinará eternamente sobre a casa de Jacó, né, que serão as ovelhas. E naturalmente sabemos que esse servo Davi não é o Davi mesmo. Se refere a um descendente de Davi, que nós sabemos que é o Messias, Jesus Cristo, que era da linhagem de Davi.
né? Então é uma linguagem da Escritura, uma linguagem profética que quem está familiarizado com ela sabe disso. Então, o que acontece, por exemplo, eu sei que alguns esperam que Elias ainda venha, por causa de Apocalipse capítulo 11, onde são mencionadas duas testemunhas, né? São dois profetas, que fala claramente lá no texto, são dois profetas, e que um deles tem as características de Elias, o outro de Moisés. Mas eu quero dizer que, já disse várias vezes, né, que aquelas duas testemunhas não são duas pessoas, na verdade são duas igrejas judaicas, né? Ali é Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, né? Que essa expressãozinha, a lei e os profetas, está repetida por todo o Novo Testamento. A lei e os profetas, Moisés e os profetas. Então, eu já quero deixar definitivamente isso aqui, de que o cumprimento da profecia sobre o vinho de Elias se cumpriu João Batista, né? Depois eu vou mostrar lá que em Lucas 1,17, o anjo vai dizer que João Batista irá no espírito e no poder de Elias, né? Ou seja, o mesmo espírito que estava sobre Elias estava sobre João Batista, e também o mesmo espírito, que é o espírito da profecia, estará sobre a igreja dos últimos dias, né? Que é uma igreja judaica, que ainda não, ela está só se formando, né? Que são os judeus messiânicos, mas que ainda vai se assumir o protagonismo. Então, ainda tem um texto paralelo a esse, muito parecido com esse, que é Lucas 16:16. E às vezes eu fico me perguntando assim, tem texto da Bíblia, tem palavra da Escritura que é muito difícil de nós abordarmos, porque ela pode gerar uma série de mal-entendidos, mas tem hora que nós temos que abordar o que está escrito, né? Não podemos surgir a vida toda o que está escrito. Então, em Lucas 16:16, que é um texto paralelo a esse de Mateus 11, verso 13, aqui em Lucas ele vai dizer com mais propriedade, né? Com mais clareza, o mesmo sentido de Mateus, que Jesus fala em Mateus. Aqui Jesus fala o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Talvez seja a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas é o Antigo Testamento. Às vezes ele acrescenta os salmos, né? A lei, os profetas e os salmos. Outras vezes chama todo o Antigo Testamento só de a lei, né? Então, essa linguagem ela varia, né? Mas aqui ele está dizendo, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Ou seja, é muito claro isso aqui que Jesus está dizendo. Até porque lá em Malaquias capítulo 4, por isso que eu comecei lendo o verso 4, que Malaquias 4:4, ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, é muito apropriado, muito coerente que essa palavra a respeito da lei de Moisés, ela esteja na mesma profecia da vinda de Elias, porque tem a ver, né? E aqui, em Lucas e também em Mateus, como já lemos ali, ele está dizendo que a lei e os profetas, tipo assim, vigoraram até João, né? Aqui está, a lei e os profetas duraram até João. Pois é assim, houve uma época em que a lei e os profetas, né? Quando ele diz lá em Malaquias, a qual lhe mandei em Horebe, tem alguma coisa a ver com o fato de que, a partir do momento que a lei foi dada em Horebe, ou no Monte Sinai, que a partir do momento que a lei foi dada, passou a ser a vigência da lei, tem um tempo de duração dessa lei, a lei foi dada ali. E que desde a outorga da lei do Sinai ou em Horebe, até João Batista foi o tempo em que a lei vigorou. Havia um tempo determinado, né? Havia uma maneira de Deus estar agindo nesse período aqui. Senão Jesus não teria dito que a lei e os profetas duraram até João. Foi uma mudança de era, né? Agora se fala muito em
Agora é nova ordem mundial, né? Mas há alguns anos era nova era, há uma mudança de era, uma mudança de paradigma, por assim dizer, que é assim que se chama, né? Mudança de paradigma, alguma coisa muda, né? De tempo em tempo alguma coisa vai mudar. Então, ele está dizendo aqui que com a vinda de João Batista, iniciou-se uma nova era, né? Uma nova ordem mundial, nem que seja no mundo espiritual, porque essa nova ordem mundial que estou esperando aí, vai ser uma mudança em tudo, né? Na política, na sociedade, em tudo. Mas aqui, ainda que nós não tenhamos visto, por exemplo, com a vinda de João Batista, não pareceu que muita coisa mudou assim no mundo físico, até no mundo político, a nação de Israel. A nação pareceu continuar do mesmo jeito que estava, no sentido, pelo menos, vamos dizer assim, político, administrativo, continuou debaixo da autoridade romana, mas alguma coisa mudou, porque senão ele não teria dito isso, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força por entrar nele. Ou seja, a partir de João Batista para cá, ou seja, a partir de Jesus, porque eu acredito que João Batista ainda pertence à velha ordem, né? Tipo assim, o último dos profetas do Antigo Testamento. Mas com Jesus vem uma nova ordem de coisas. Aí ele diz, né? É anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força por entrar nele. O João Batista pode ter participado do encerramento da antiga ordem e do início da nova ordem, já que ele foi o precursor, né, de Jesus, o Messias. Mas alguma coisa mudou. Eu não vou dizer que a lei foi, vamos dizer assim, revogada, porque eu sei que em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, não vim revogar a lei e os profetas, né? É a mesma expressão, a lei e os profetas. Eu não vim revogar a lei e os profetas, mas vim cumprir, porque até que o céu e a terra passem, nem um tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. Cumprido, ela veio cumprir aquilo para qual ela foi dada. Ela tinha um objetivo, tinha um propósito. Quando aquele propósito foi cumprido, naturalmente, ela parou de valer, pelo menos para aquele propósito ali, né? Tipo assim, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele vai dizer assim que na menoridade a criança está debaixo de tutores e curadores até atingir a maioridade, né? Que em nada ela difere de um escravo, embora seja herdeiro de tudo. Aí ele vai dizer lá que nós estávamos assim nessa situação, tipo de menoridade, e que a lei nos serviu de aio, pedagogos, para nos conduzir a Cristo. Então Jesus veio para nos dar a maioridade, né? Para nós assumirmos a herança. Alguma coisa mudou nesse sentido. Eu não vou dizer que a lei foi revogada, porque sabemos que a lei de Deus é eterna, ela não muda, né? O que eu vejo muito no Novo Testamento é dizer que nós não somos justificados por guardar a lei. Pode ser que a mudança tenha sido essa, né? Ninguém será justificado dentro de Deus por guardar a lei. Isso Paulo fala amplamente em Gálatas, né? Mas nós seremos salvos, justificados por crer em Jesus e todas as implicações que decorrem daí. E claro que ainda iremos estar guardando a lei, mas não para ser justificado, né? Porque pela guarda da lei ninguém será justificado. Porque Paulo até vai dizer que se nós somos justificados pela guarda da lei, Cristo morreu em vão, né? Mas eu quero dizer que nós não devemos fechar os olhos para essa expressão aqui, que com a vinda de João Batista terminou uma época, né? Alguma coisa mudou no relacionamento de Deus com os homens. E ele diz aqui, né? Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força, se esforça para entrar nele, né? Tem uma responsabilidade humana aí mesmo. Então, é por isso que, a partir de Malaquias capítulo 4, né, eu estou colocando aí, que não é por acaso, quando ele diz aí, né, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Porque ele já está acenando aqui que com a vinda de Elias, essa lei, ela seria substituída de alguma maneira, né, no propósito que Deus tinha para ela, se cumpriu, né? Como ele diz lá, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em Romanos, aí Paulo vai dizer isso aí. Mas vamos continuando aqui continuando aqui
em Malaquias capítulo 4, ele vai dizer assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então sabemos que já se cumpriu, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande e terrível dia do Senhor, ainda vou falar um pouco mais na frente, mas eu quero ir para o verso 6 dizer assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eu vou comentar um pouco esse verso 6, porque é o último versículo do Antigo Testamento, e aí eu quero enxergar da seguinte maneira: guerra espiritual na família. Sabemos que isso é uma guerra espiritual, né? Desde o Éden, essa guerra espiritual. E a guerra espiritual que travada será entre pais e filhos. Quando Elias vier, ele está dizendo lá, quando Elias vier, converterá o coração dos pais aos filhos, né? E o coração dos filhos aos seus pais. Ou seja, a guerra espiritual que Satanás tem procurado, ou procuraria, como de fato tem procurado acender, né? Tem procurado estimular, é uma guerra, uma medição de força entre pais e filhos. É uma guerra espiritual, tem muita coisa envolvida aí, né? E é uma coisa muito importante, porque ele diz aqui, Deus fala, né, pelo profeta, para que eu não venha e fira a terra com maldição, né? Essa guerra, essa queda de braço, essa medição de força dentro da família, e aqui ele está avisando pais e filhos, né? Sabemos que a guerra espiritual entre o marido e a mulher, ela ainda é talvez mais letal do que entre os pais e os filhos, né? Mas não é o que ele está falando aqui. Como ele está falando entre pais e os filhos, vamos nos focar nisso aqui. E aí ele está mostrando que quando essa guerra entre os pais e os filhos, né, essa competição, essa falta de conversão mútua dos corações não acontece, traz maldição, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus mesmo promete ferir a terra com maldição, e revelando que o famoso conflito de gerações, ele é um plano de Satanás para trazer maldição para a família, na terra, né? Para a família. Então, a guerra entre os pais e os filhos traz maldição para a família. Eu quero ler um versículo em Lucas, em que Jesus avisa sobre essa guerra, né? É interessante que a perspectiva de Jesus, ele fala o seguinte: em Lucas capítulo 12, Jesus diz essas palavras que parecem estranhas, né? Mas é o que ele disse, isso aqui. Lucas 12, 51. Cuidai vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante, é interessante que ele diz daqui em diante, assim, a partir do momento que ele está ali falando, né? Estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Então vemos aqui o conflito está formado. Tem outro texto, acho que é em Mateus, que Jesus diz assim: e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por quê? Porque Satanás naturalmente estará ali assediando a família para que esse conflito aconteça. E como eu disse lá, para trazer maldição para a família. E isso aí é o que Elias viria fazer, né? Ou seja, João Batista agora, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui em Lucas, porque Lucas, ele fala muito a respeito disso. No capítulo 1 de Lucas, quando o anjo Gabriel vai falar o anjo Gabriel aparece para Zacarias, pai de João Batista, dentro do santuário, né, à direita do altar de incenso. E ele vai dizer algumas coisas, né? Ele vai dizer que a oração dele foi ouvida, que a mulher dele terá um filho, que ele deverá botar o nome do filho de João. E poderia ter dito de Elias, né? Mas é João que ele manda botar o nome.
Aí ele vai dizer uma série de coisas aqui a respeito do menino, né? Que ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E aqui é o ministério de João Batista, porque na verdade eu acredito que começa com João Batista, mas prossegue depois de João Batista, através de Jesus, de seus discípulos, né? E chega até nós. João Batista é como que veio inaugurar essa nova era, né? Em que essas coisas seriam enfatizadas. Então, vamos ver aqui, o ministério de João Batista é assim. Verso 16, Lucas 1,16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. É interessante que ele não diz aqui que ele converteria muitos dos incrédulos, nem dos romanos, nem dos gregos, nem dos bárbaros, né? Ele converteria muitos dos filhos de Israel. Nós esperávamos que os filhos de Israel, que era a nação de Israel, os judeus, já fossem convertidos ao seu Deus. Afinal, todo o Antigo Testamento é a história desse povo no seu relacionamento com Deus. Mas naturalmente estavam desviados, né? Porque uma das missões de João Batista, o Elias que havia de vir, é converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Como é que ele faria isso? Vamos para o capítulo 3 de Lucas, que Lucas capítulo 3 ele diz assim, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, ou remissão dos pecados. Verso 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E assim ele vai, né? Ele vai falando muitas coisas a respeito, assim, para os judeus, né? E para se cumprir essa profecia do anjo aqui, que no nascimento dele nasceu, o anjo falou, né? Converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. João Batista, o cumprimento da profecia de Elias. Aí ele prossegue. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Eu estou dizendo aqui ele explica que eis que vos enviarei o profeta Elias, Malaquias diz. Mas aqui em Lucas capítulo 1, o anjo diz que ele irá adiante dele. Quando ele diz adiante dele, é assim, como precursor do Messias, né? Porque Jesus aqui, como filho de Deus, ele é apresentado aqui como que João Batista vai adiante dele como precursor, abrindo o caminho, né? Começando o ministério. Antes dele, sim. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias. O espírito de Elias, o poder de Elias. É interessante que o espírito de Elias estava tão presente em João Batista que até a maneira de vestir era semelhante, né? A ousadia, né? Tá, uma série de coisas realmente. O espírito, não era a pessoa em si, mas o espírito, eu acredito que o espírito profético, né, que estava sobre Elias também estava sobre João Batista. Aí diz aqui: para converter o coração dos pais aos filhos. Isso que Malaquias já tinha dito, né? Que ele iria para converter, ele viria para converter. Elias iria para converter o coração dos pais aos filhos. Aqui ele repete isso, né? Que João Batista, no caso o Elias da citação, ele irá converter o coração dos pais aos filhos. E é interessante que essa palavrinha converter significa mudança, né? Literalmente é mudança. Os militares sabem disso, né? Conversão à direita, conversão à esquerda, meia volta e tais. É mudança de direção ou de sentido. Você vai caminhando numa direção ou num sentido, você de repente converge para outro sentido, né? Converterá. Então, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso aqui naturalmente coloca responsabilidade do relacionamento com os filhos nos pais também, né? Nesse caso aqui, Deus é justo, Deus não faz acepção de pessoas, Deus é imparcial. Então, ele tá colocando aqui responsabilidade do relacionamento entre os pais e os filhos, também nos pais, né? Os pais têm responsabilidade nesse relacionamento. E a responsabilidade é converter o coração aos seus filhos. Como Lucas, no capítulo 15, o mesmo evangelho, né, ele conta a parábola do filho pródigo. Eu creio que aquilo é uma ilustração
de um pai que tem o coração convertido aos seus filhos, né? Porque vemos a situação em toda aquela parábola. Em nenhum momento o pai ele parece dar demonstração de alguém cujo coração não está convertido aos seus filhos. Realmente o coração daquele pai está convertido aos seus filhos. Parece que aquele pai da parábola do filho pródigo é um pai modelo. Parece que ele está sendo apresentado como um pai modelo, né? E na sequência aqui em Lucas capítulo 1, ele diz assim, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Ele muda a palavra lá de Malaquias capítulo 4, que lá diz assim, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Aqui no lugar de colocar que ele converterá o coração dos filhos a seus pais, ele diz assim, e os rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, ele revela que o problema dos filhos é rebeldia, né? Que é rebeldia contra os seus pais. Mas a missão de Elias, né, que no caso João Batista iria começar, seria exatamente tirar a rebeldia dos filhos, né? Se a gente olhar para a parábola do filho pródigo, o filho pródigo por rebeldia pediu a herança adiantada, foi embora de casa, gastou tudo, mas voltou arrependido. E aí, no comportamento do filho mais velho, a gente vai ver também que o filho mais velho também era rebelde, né? Ele não aceitava as diretrizes do seu pai, embora não falasse nada, mas lá por dentro ele estava remoendo. Então, essa é a guerra espiritual, que o profeta Malaquias, ele faz essa profecia, que o Novo Testamento já começa em Lucas, pegando essa profecia e dando prosseguimento nessa história, né, que até hoje dura. Sobre essa questão do relacionamento aqui no caso, entre pais e filhos, filhos e pais, que é aí que Satanás também trabalha muito, né, para colocar esse conflito, para atrair maldição. Deus disse, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí, ele, em Lucas ainda capítulo 1:17, ele diz assim, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto, né? Com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto, um povo apercebido. Ou seja, o povo que está sendo preparado para Deus, né? Que começou com João Batista, depois Jesus, os seus apóstolos, e até nós hoje, esse povo que está sendo preparado, o povo de Deus, que no caso hoje é a igreja, deveria ser a igreja, é um povo que ele é tratado, curado, ou pelo menos deveria ser, né? Nesse relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Os filhos não seriam rebeldes, os pais não seriam intolerantes ou coisas semelhantes, ou autoritários, né? Ou até permissivos, como diz, tem que ter pai responsável, né? Eu acredito que o fecho dessa orientação da profecia de Elias está lá, tem vários textos, né, nas cartas, mas eu vou ler em Colossenses capítulo 3, que esse povo bem disposto que Elias iria preparar, e que até hoje está sendo preparado, né, que a igreja é isso aí, deveria ser. Ele é aqui relatado aqui em Colossenses 3,18, onde ele diz assim, ele vai dizer como é que é realmente essa questão do ambiente familiar, né? Então, diz assim, Colossenses 3,18, vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, olha só, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Né? Aquele negócio da rebeldia dos filhos, né? Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Coloca a responsabilidade nos pais também, Deus é justo, né? Aí vem, vós, aqui, né? Vós servos, no caso aqui seria escravo, né? Na época lá tinha escravo, mas hoje seria assim, qualquer pessoa que trabalha na casa, né? Assim, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas para agradar aos homens, como para agradar aos homens, né? Mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor que é Jesus, né? E não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Aí diz, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então Deus é coerente, né? Da maneira como ele começa lá em Malaquias, colocando responsabilidade tanto nos pais quanto nos filhos, e aqui ele dilata o sentido para outros componentes da família. Ele diz, quem fizer isso que eu estou mandando, receberá recompensa. Mas quem fizer agravo vai receber castigo, né? E Deus sempre capaz de apresentar os dois lados da equação, né? Então tem outras coisas que eu poderia falar, mas eu já vou parar aqui. Não estou por nada, de repente eu poderia falar, porque ele vai falar também do grande e terrível dia do Senhor, né? Que eu não falei aqui, mas talvez na próxima oportunidade eu falo. Por hoje eu vou parar por aqui. Então que Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Amém.